Olá, meus queridos amigos, mães maravilhosas, pessoas que eu amo tanto. Estamos aqui no Congresso Cindy, maravilhoso, espaço cedido pela nossa amiga Bruna. Aqui é o nosso primeiro podcast, que é o Le Blue Mindcast. É tão fino, né, Carol? A cara da riqueza. E eu tô aqui querendo apresentar a vocês a nossa amiga Silvia Sá, Janaína Sá, elas que são as mulheres mais maravilhosas desse mundo, responsável pelo nosso primeiro projeto pensado em você, mãe atípica, que é o Mãos que Abraçam Mães Atípicas. Silvia e Janaína poderiam falar um pouco mais como é que é esse grupo. Então, iniciamos o grupo agora em setembro, né? Em razão do Setembro Amarelo. E a ideia, quando Marli me procurou, era realmente acolher essas mães, né? Muitas com questões mesmo de saúde mental, inclusive, né? Mas de sofrimento. E aí a ideia é acolher essas mães e formar uma rede de apoio, né? Para que uma vá cuidando da outra. E aí, para o trabalho, eu já chamei minha amiga Janaína, que a gente já faz esse trabalho aqui em Natal. Graças a Deus, né? Sim, e o interessante é que esse trabalho é um trabalho estruturado. Então, a gente desenvolveu um trabalho para que fosse feito encontros, de forma que cada encontro tinha um objetivo específico, e os encontros, e a cada encontro também, as mães iam se aprofundando, se sentindo mais à vontade em falar suas questões e também liberar as tensões, né, os medos, as culpas que passam nessa maternidade. O que é que você tem a dizer, Carol? Então, a gente vê hoje que, comparando com 10 anos atrás, os pediatras, os neuropediatras, os psiquiatras infantis já têm uma consciência maior do autismo, o que é o autismo, como identificar potenciais sinais de autismo na criança. A gente tem também uma grande evolução, como a gente pode ver aqui nesse congresso, nas psicólogas, nas terapeutas ocupacionais, nas fisioterapeutas. Então a gente está construindo um ambiente que está ficando favorável cada vez mais para a evolução da criança autista. Mas a gente esquece que quem apoia essa evolução principalmente são as mães e os pais. Então é essencial que eles tenham esse cuidado, que alguém olhe para eles, que é o que o Instituto Le Blue está fazendo. Então eu queria saber como são esses encontros, qual é a frequência, é presencial, como que faz? Então, nesse projeto a gente está fazendo ele de forma online, né? São 8 encontros, cada encontro com uma temática. E aí, assim, a gente foi tudo muito bem estruturado, muito bem pensado, porque o que é que acontece? Acontecia e acontece ainda hoje, né? Quando a gente oferece algo para as crianças, para os adolescentes, lota, né? Todo mundo quer participar. Mas quando é para a mãe, para o pai, há uma resistência. E assim, é compreensível. Por quê? Porque a gente está mexendo ali numa dor, num sofrimento, muitas vezes a única pessoa que tem para cuidar do filho. Então são muitas as desculpas, do tipo, não tenho com quem deixar meu filho, do tipo, tá doente. Eu já dei essa desculpa, né? Então assim, mas a gente sabe que é necessário. É muito difícil a gente olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, mas é a partir desse olhar, desse acolhimento, desse reconhecimento que a gente vai conseguindo, né? Ressignificar, né? E às vezes até amenizar, e às vezes viver super de boa, tipo, não é que nunca que deixe de doer completamente, mas é a gente entender que é assim, né? E não vai gerar tanto sofrimento, né? E aí o primeiro encontro a gente, né, pede para que as mães se apresentem, tanto que é bem interessante essa dinâmica, porque na hora que a gente fala, não, é sobre vocês, e elas só querem falar sobre os filhos, né? E aí a gente diz, não, o segundo encontro é que é sobre os filhos. E está sendo bem interessante, a gente já está no 5º encontro, né? Isso, estamos no 5º encontro. E uma coisa interessante que a gente percebe é que muitas vezes, como a Silvia falou, às vezes as mães não vão por elas, vão pelos filhos. Mas ao se cuidarem, elas passam a ser melhores pessoas, né? Pessoas mais calmas, passam a entender e saber lidar com as dificuldades de forma mais amena, e assim se torna melhor para o filho, né? Então,
ela vai ser uma mãe mais preparada para lidar, principalmente naquele momento mais difícil, que a criança tem uma desregulação ou que está tendo que tomar uma decisão muito importante, né? Que a cada momento a gente vai tendo que tomar decisões. E quando você está com o mental preparado, você vai poder tomar melhores decisões mais assertivas. E uma coisa bem interessante que a gente percebeu, eu e Janaína, né, é que esse grupo que se formou agora de forma online para o pessoal do Instituto, são mães com crianças, né, entre 2 e 12 anos. E aí a demanda é realmente ainda a criança, o que é que eu faço, esse sofrimento. Mas quando a gente fez um grupo que eram mães de pessoas já com 20, 30, né, ainda existe, né, mas a questão já é a independência, já é quando eu me for, né, quem é que vai cuidar. E aí é interessante a gente olhar isso desde a primeira infância, desde ali muito pequenininho, porque a gente vai preparar o adolescente e o adulto ali na infância, né? Então, quanto mais cedo essa mãe olhar para ela, perceber que ela precisa de rede de apoio, né? Permitir que esse pai, ou enfim, outra pessoa ajude, melhor para ela e principalmente para o filho, né? Eu achei interessante, eu não sei se foi Janaína ou foi você que comentou lá no grupo, né? Em relação à corrida e à caminhada, eu não sei. Se você puder repetir isso me marcou. É uma analogia bem interessante para a gente perceber quando a gente recebe o diagnóstico de autismo. Eu, como mãe, também tenho um filho autista, vivenciei isso e eu vejo na realidade de muitas famílias. A gente, quando se depara com aquele diagnóstico na nossa frente, a gente quer fazer tudo. Muitas vezes quer fazer tudo para resolver aquilo rápido. A gente quer, não vou medir esforços e vai. E às vezes quer colocar em várias vende o carro, terapias. vende a casa. Exatamente, se endivida, pensando que se eu me esforçar muito em 2 anos, meu filho não vai mais precisar de terapia. E a gente tem que perceber, a analogia é justamente essa, é de que a maternidade atípica, o autismo é mais parecido com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Porque a gente tem que se preparar como uma maratona para uma jornada longa, né? A gente tem que entender que durante a maratona a gente vai ter que ter momentos para recarregar o fôlego, né? O maratonista vai lá, pega uma água. E você, como mãe, você está conseguindo ter esses momentos para se reenergizar, se recarregar para o restante da jornada? Isso é bem interessante que você fala, porque eu cheguei a esse ponto e a Carol colocava muito, né? A Carol é a primeira mãe que eu conheci, né? Primeiro foi a Silvia, depois foi a Carol. E aí ela falava, olha gente, tem que ter cuidado com essa questão de 40 horas. Porque assim, se você for observar, a criança vai passar o dia em atendimento, isso não existe. É estressante para a criança, para a mãe também, né? Porque você pode estimular assim em casa, você pode também, a escola pode ser um momento interessante, como na clínica pode ser interessante, né? Essa questão das 40 horas de terapia, ela vem dos Estados Unidos, mas porque a orientação lá da Associação Americana é que realmente se façam 40 horas de terapia. Mas, e que já está mudando, né? Mas lá eles têm 30 horas semanais na escola, com profissionais acompanhando. E essa não é a nossa realidade. Se a gente for ver aqui no Brasil, a realidade de cada mãe é diferente. Então, qual que é a quantidade ideal e a composição ideal de terapia para uma criança autista? É o que vocês conseguirem, o que a criança conseguir. Porque 1, 2, 5 horas na semana é bom? É bom. Se forem bem feitas, com profissionais capacitados, com profissionais que tenham horas de chão, que tenham experiência, não só formação. E que a criança consiga também ser criança, né? Tem isso também, o aprender brincando. A gente vai ter essa palestra hoje aqui no congresso, de aprender brincando, de ter um tempo de leveza, para a mãe não se estressar com um número. Porque às vezes a gente fica tanto na paranoia, eu preciso ter tantas horas, eu preciso fazer, a gente sai correndo e a gente pensa na quantidade e perde um pouco da qualidade.
E vocês perceberam que novamente a gente voltou falando sobre os filhos, né? E aí o tempo da gente, porque o que é que as mães falam? Não tenho uma hora para ir para academia, né? Não tenho tempo de dormir, né? Quando eu entro no banheiro para, sei lá, fazer xixi, o menino vem junto. Mas tu sabia, Silvia, fazendo até uma observação, né? O que você está falando. Todo mundo sabe que eu perdi minha mãe recentemente e ela nunca olhou para ela. Então, a doença dela foi porque ela nunca olhou para ela. E quando você me falou, né, que tinha sido de fazer esse trabalho, eu olhei para mim na mesma hora, né? Eu vi minha mãe e ao mesmo tempo é como se eu estivesse olhando no espelho. Caramba, eu não olho para mim. Eu preciso realmente cuidar da minha saúde mental. Eu preciso olhar, né, o meu corpo. Eu preciso ter o meu tempo. A gente tem que entender que a gente é ser humano, né? A gente é um ser humano, a gente tem necessidades emocionais, psicológicas, nutricionais, né? Fisiológicas, tem vários tipos de necessidade. Então, se a gente não se enxerga como um ser humano e não se responsabiliza por cuidar desse ser, um dia a conta chega. É verdade. E a gente respira fundo e entra nessa piscina de terapias e de tudo que tem que fazer, e a gente sai nadando, a gente sai correndo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou. Mas chega uma hora que é importante parar, respirar e falar, não, pera, calma, eu preciso de um tempo pra mim e tá tudo bem. Ai, hoje eu fiquei a manhã inteira, eu tava lendo um livro, eu tava sozinha, eu precisei respirar, tá bom. Entendi a indireta, viu, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque hoje eu dormi a mais. A pessoa se desculpa, porque hoje eu dormi. Gente, precisa, né? Mas não é só isso, a gente não precisa chegar no ponto de exaustão de não dormir. Tá bom, eu já consegui estabelecer uma rotina que eu consigo dormir, eu consigo comer, eu consigo respirar. Tá bom, vamos fazer alguma coisa de autocuidado, né? Tem gente que gosta, vai pra academia. Eu já falei, eu gosto de ir pra padoca com o meu livro, tomar um café e ler uma horinha lá por semana. semana. Traduz o que é padoca aí pro povo aqui do Nordeste. Eu vou na padaria. Eu nem vou falar que vou pedir um pingado, um cafezinho e comer um pão na chapa. A minha é o que eu preciso. Então, e tá tudo bem. Não adianta você ir pro salão e se arrumar inteira, ficar uma hora no salão e se arrumou. Se você vai sair e vai ficar pensando, nossa, eu fiquei no salão, eu podia ter feito uma hora de terapia, eu podia ter feito... Você tem direito de respirar. Agora, uma coisa interessante também para a gente perceber é que cada mãe vai ter o seu tempo, né? Então, assim, vai ter aquela que vai despertar logo de cara, no primeiro, no segundo ano, mas vai ter aquela que vai demorar mais, que vai despertar só daqui a 5, daqui a 10, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem também, né? Mas aí o que é que a gente, enquanto mães, né? E as pessoas que estão assistindo, que enfim, que não vivem essa realidade, o que é que a gente pode fazer? É oferecer uma escuta, né? É chegar na casa da pessoa e falar, ó, deixa aqui o menino comigo e vai lá tomar um banho, né? Mesmo que ela resista, a gente ir apontando, ó, você precisa cuidar de você, né? Então a gente pode ir também se implicando, sim, né? E o bom também é a gente perceber como mãe, o que é que faz mais sentido para mim? Você disse que para você é a padaria e o café, né? Então, cada mãe tem que se observar e se perceber, que a gente encontra muito nos encontros, as mães dizem, eu não sei nem do que eu gosto. Pois é. Não consegui identificar o que é prazeroso, não consegui identificar o que é lazer para ela. E aí quando a gente traz assim, mas e o que é que você gostava? Aí elas param, né? Ai, né? Realmente eu sinto falta das minhas amigas, realmente eu sinto falta de não fazer nada, de ficar deitada, vendo um filme. Às vezes a socialização, né, para a mãe é muito importante, porque a gente perde um pouco da socialização, né? E às vezes não por conta dos nossos amigos, mas eu acredito que é uma demanda que você não está habituada, né? Como no caso, né? Eu não estava habituada àquela demanda de terapia, disso ou daquilo, e você, quando aprende isso, quando você acorda, é muito importante sim a saúde mental, né? Porque se a gente não está com a saúde mental, né, bem,
a gente não vai cuidar de uma criança bem. E às vezes também, sabe, Marli, que eu percebo, é que às vezes a mãe atípica diz assim, eu não vou sair com aquele pessoal, com aquele grupo, porque falam dos filhos, ou então não falam, falam de tal e tal. E o meu assunto, o meu desejo é falar sobre meu filho. Então procura outras mães atípicas, né? Vai tomar um café com elas outras. Vão inclusive entender muito mais as falas, né? A gente pode fazer rede entre a gente também, né? Porque eu já percebi o seguinte, que quando a gente está falando sobre nossos filhos para uma pessoa que nunca teve filho, é uma coisa. E quando você está falando do nosso filho para outra mãe, ela compreende melhor. Então, do mesmo jeito, é nossa maternidade atípica. Quando eu estou falando das minhas dificuldades para outra mãe de uma criança atípica, o entendimento, essa conexão, ela flui com mais facilidade. É diferente, né? É diferente. Porque às vezes a gente vai sair com gente que não conhece, né? Lá em São Paulo já aconteceu, né? Ai, vou sair com fulano que fulano não entende. Aí quando a gente sai que é comum, né? A gente ser mãe atípica, tanto que eu já saí uma vez com a Silvia, né? Só tinha nós duas do mesmo estilo e as outras completamente diferentes. A gente começou a rir, a gente se olhou e começou a rir, caiu na gargalhada. É muito interessante. Até as expectativas são diferentes. As comemorações, né? As comemorações, as celebrações, é verdade, porque, poxa, eu estou comemorando porque meu filho conseguiu avançar um passo na terapia ocupacional e a outra mãe está preocupada com o intercâmbio. Com o Enem, com o intercâmbio. E assim, né, a gente realmente vai procurando pessoas que têm uma realidade parecida com a gente, né, e por que não? E é importante não só para a mãe, mas para o pai, né, para a própria pessoa com deficiência, né. É diferente quando tem um grupo ali de crianças que tenham alguma dificuldade e tal, do jeito dele eles estão brincando e estão aproveitando e tá um se reconhecendo no outro. Outra coisa que a gente tem percebido muito nos nossos encontros, que eu vejo uma grande evolução das famílias, é conseguir formar rede. Esse mesmo contato com outras mães, elas conseguem também se perceber e ter iniciativa de pedir ajuda, porque muitas vezes as mães dizem assim, mas eu não peço porque todo mundo sabe o que eu passo, todo mundo sabe que eu sou sobrecarregada. Aí a gente vai questionando, né? Mas você pediu? Você pediu ajuda? Eu já passei por isso, porque eu achava que as pessoas sabiam. E elas não sabem. E não sabiam. E aí alguém virou meu juízo e disse, Marli, você já pediu ajuda? Se alguém é a Silvia, né? Às vezes tinha Carol também no grupo, você já pediu ajuda? Aí veio você ali dando orientação, eu digo, cara, eu preciso aprender a pedir ajuda. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam um pouco da minha realidade e saber que em que momento, né, eu preciso daquela mão. Às vezes da escuta, né? E não é sobre assim, a gente organizar o filho para que ele vá para o ambiente. Não, ele tem que ir da forma que ele é e que ele consegue. O ambiente é que vai se organizando a ele e a gente, né? Então, assim, às vezes a mãe fica sofrendo e fica adoecida, por exemplo, porque gostava muito de ir para a igreja e não vai mais, né? Ou para uma festa de ano novo e não vai mais. Por que você não vai mais? Não, porque ele dá muito trabalho. Tá, mas se você não for, você tá tirando a oportunidade dele ir, conhecer e começar a entender como funciona o mundo e a você também de aproveitar e de curtir da forma que pode ser, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para isso, porque às vezes a gente não quer incomodar, a gente não quer chamar atenção, a gente, só que aí a gente está privando o filho também, né? E eu até entendo esse agente, porque eu já fiz isso, por exemplo, vou para aniversário e tal, não, porque tô cansada e vou passar lá 5 horas andando, né? Mas é justo com o meu filho que tá doido para ir? Né? E aí eu faço esse sacrifício, mas faço uma, faço duas, na terceira vez ele não vai dar mais esse trabalho e eu vou ficar lá sentada conversando com as outras pessoas e ele vai. E também é uma oportunidade que a gente dá à sociedade de entender essas diferenças, de entender essas demandas das crianças. Esses encontros, eles são pagos, eles são gratuitos, como que funciona? Pelo Instituto Le Bleu a gente iniciou, né, de forma gratuita.
No início a gente pensou de ter um valor simbólico, mas como a gente ainda estava testando, como a gente ainda estava estruturando da forma online, porque a gente só fazia presencial, né? A gente deixou em aberto. Estamos trabalhando para ver se conseguimos algum tipo de suporte, até porque a ideia também é trazer alguma receita para o Instituto, né? Mas ampliar o atendimento também, trazer mais pessoas e até mais assistir. Estrutura também, né, para os encontros, porque hoje em dia está acontecendo uma vez por semana, né? A gente está fazendo toda terça-feira e é de forma, digamos, artesanal, né? Assim, orgânica, né? Como o povo fala. Em casa, né? Eu na minha casa, a Janaína na casa dela e cada um na sua casa, com o programa que a gente tem, mas a ideia é fazer algo mais bacana, mais estruturado no sentido de profissional, né? Eu tô mas entendendo queremos fazer pelo menos 2, 3 vezes por ano, sempre nesse formato, 8 encontros, 8 semanas. E eu acho que tem algumas perguntas, algumas questões que vocês levantam que são difíceis, né, de ouvir, de processar. Como que é feito isso? A gente vai muito construindo cada encontro, né? A gente tem um tema, né? E aí, a partir desse tema, um tema norteador, e aí, a partir desse tema, a gente abre e vai sentindo o que é que o campo, o que é que as pessoas que estão participando estão precisando, né? No encontro passado, por exemplo, que era sobre relacionamentos, Marli estava numa situação bem desafiadora, difícil, né? Ela estava com a mãe dela já bem doentinha e precisando também desse suporte para ela. Então acabou que a gente voltou todo o grupo, né? As 12 mães fazendo esse trabalho de rede. E aí foi interessante porque muitas já tinham perdido a mãe, né? Ou passou por um processo semelhante. Então a gente vai uma reconhecendo a história da outra e todo mundo vai de alguma forma elaborando suas próprias questões, né? Foi muito bacana porque em relação a essa questão eu me senti muito bem acolhida, né? Porque eu tinha passado por um problema, né? De uma profissional que estava cuidando da minha mãe. E todo mundo assim, tinha passado por um problema semelhante. E o acolhimento foi muito bacana. E naquele dia eu fiquei tão alegre porque eu não me senti só no hospital. É como é importante a saúde mental, né? Então, Marli, veja só, você trouxe essa situação, mas imagine a mãe que chega também em outro tema que está sendo difícil para ela. Então, a mesma coisa que você sente, ela sente algo parecido, de alívio, porque ela está justamente junto com o grupo elaborando essa situação. Então, e além dela elaborar, todos os participantes do grupo ganham com aquele aprendizado, com aquela história. Afinal de contas, a gente vive trocando relacionamentos, né? A gente aprende com as dores dos outros, a gente aprende também com as nossas próprias dores. É muito importante, né? Eu só quero agradecer o grupo, porque eu me sinto bem. Porque é gratificante você estar ali, angustiada, e quando vocês trazem aquela questão, vai direcionando o grupo, é um alívio mesmo, a sensação que eu senti. E assim, quando a gente está vivendo uma situação, né, qualquer uma situação que seja, a gente está lá dentro da situação, né? Então, muitas vezes a gente não consegue perceber outras coisas, outras possibilidades. Na hora que a gente está um grupo, que a pessoa traz a situação e tem ali 10 pensando juntas, né? Então, assim, de alguma forma a gente vai ampliando, né, as possibilidades. Ou se não tiver outras possibilidades, a gente vai fazendo rede, ó, tamo junto, precisar de mim, qualquer dia, qualquer hora, tô aqui, né? Nem que seja para ouvir. Porque só na pessoa falar, aquilo já vai sendo um processo de cura. Cura no sentido de que estou trabalhando a solução dessa questão na minha mente e no meu ser como um todo. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Quem quiser participar, como é que faz? Bom, a gente está sempre divulgando lá no Instagram do Instituto Leblu mesmo, né? @Instituto Leblu. @Instituto Leblu.
E aí esse primeiro grupo a gente vai finalizar agora em setembro, ou em outubro, né? A gente começou em setembro, foram 4 encontros em setembro e agora 4 em outubro. E aí eu acho que o próximo, só o próximo ano mesmo, porque esse final de ano está corrido. Mas a ideia são 3 grupos por ano, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar para o nosso público maravilhoso? Eu quero dizer que cada mãe, cada pai se observe e observe também, tenha certeza que você é peça fundamental no desenvolvimento do seu filho. E para que você possa ajudá-lo melhor, tem que começar estando forte, se fortalecendo, se ajudando e olhando para si. E eu quero também trazer que a gente precisa levar a maternidade, seja ela atípica, a maternidade, né? Aliás, a vida, de uma forma mais leve, de uma forma mais possível, né? Por quê? Porque se a gente fica ali naquela situação de cobrança, de tem o quê, de pra ontem, nessa correria, a gente não vive nem o hoje, né? E aí complica porque a gente não suporta, né? Ninguém tem controle de nada. A única certeza que a gente tem, né, que é a morte, a gente também não sabe quando será. Então, assim, tá no presente, tá no hoje, tá se tratando com amor, né? Porque às vezes, se Marli chega pra mim e diz assim, eu tô com esse problema, a tendência é a gente falar, não, mas tenha calma, vai resolver, tal. E aí quando é com a gente, tô com esse problema, meu Deus, e agora acabou minha vida, o que é que eu faço? Jesus, não. Mas o mesmo problema a gente acabou de dizer para outra que estava tudo bem, que tenha calma. Então vamos dizer pra gente, tá tudo bem, tenha calma, é o que você consegue fazer hoje, né? E deixar essa cobrança para lá, né? Às vezes é uma cobrança nossa, às vezes é uma cobrança da família, da sociedade. Vamos devolver as cobranças para cada um, né? E tentar viver o hoje, o presente, o aqui e agora. Isso aí. É justamente isso, né, minha amiga? É justamente isso. A gente está aprendendo a viver o hoje, o aqui e o agora, né? Eu levei até um caramba hoje porque eu estava vivendo o amanhã. Mas, Marli, entende que tu tá aqui agora, vamos viver agora, não é não? Tô aprendendo com vocês. Gostaria de deixar um grande abraço. Se você não gostou desse vídeo, curte mesmo assim, tá bom? Você já assistiu a gente, curte, compartilha a fofoca digital com o povo. Quem tem mãe que quer fazer acompanhamento com nossas queridas amigas Janaína e Silvia Sá, compartilha que vai ser maravilhoso. Eu tô adorando esse processo. Eu tô ressignificando tudo que eu já vivi, estou vivendo. Tá sendo muito, muito gratificante ter esse acompanhamento com vocês. Eu me sinto muito feliz e honrada por vocês me deixarem participar. Que bom. Vai ficar marcado pra sempre no meu coração. Que beleza. É um presente. Nossa. Quer dizer alguma coisa, minha amiga? Eu acho que a gente tem que aprender a se permitir. Então, vamos se permitir, vamos melhorar todo mundo junto. Compartilha o projeto Mãos que Abraçam Mães Atípicas. É um nome meio complicado, mas com o tempo entra no seu coração. Compartilha com a mãe atípica que você conhece e chama para participar desse nosso grupo. Tchau.